Olá, irmãos. Estamos de volta para mais uma meditação na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 21, versículos de 1 a 8. Então, estamos fazendo este culto hoje, um culto diferente, mas que não perde a essência de um culto, né? Onde o povo se reúne, seja nas casas, nas igrejas, embaixo de uma árvore, onde tiver um lugar, porque igreja somos nós, pessoas. Então, e um culto deve ter isto, né? A palavra de Deus, sobretudo a palavra que é o Evangelho, que leva esse poder de libertar as pessoas, de abrir o entendimento para que as pessoas fiquem esclarecidas, né, com relação ao reino de Deus. Então, esse culto diferente, as nossas casas, por causa desse momento difícil que a humanidade está passando, dessa pandemia, estamos reunidos em casa, mas não podemos deixar de louvar a Deus, de estar em comunhão com Deus, uns com os outros, para ouvir a palavra de Deus. E, sobretudo, para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, em tudo dai graça, né? Agradecer a Deus por tudo. Às vezes só sabemos pedir, e às vezes recebemos de Deus a graça e não agradecemos. Mas Deus não necessita também do nosso agradecimento, mas nós espontaneamente nos sentimos a alegria da salvação e nos reunimos para louvar e agradecer a Deus. Então vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8, que diz assim: esse livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, né? Um dos apóstolos que foi chamado por Cristo para ser apóstolo, foi chamado jovem ainda, acompanhou Jesus em todo o seu ministério, estava presente ali na cruz, quando Jesus Cristo morreu, somente João estava ali na cruz, né? Presenciando todo aquele sofrimento. João presenciou a ressurreição de Cristo, foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo, né? Aprendeu os ensinamentos e João estava preso numa ilha, chamada Ilha de Pátimo, ali no mar Mediterrâneo, e ali, nesta ilha, como prisioneiro, o crime que ele cometeu foi falar de Jesus Cristo, veja só, né? E ali ele teve, então, essa visão, né? A visão de vendo o próprio Cristo ressuscitado. E Cristo se revela a ele, ou seja, a palavra Apocalipse significa revelação. Cristo se revela a ele e manda que ele escrevesse essas visões que ele estava tendo. E uma dessas visões é exatamente de um lugar para onde nós iremos. Veja só, nós às vezes questionamos o que será da nossa vida, para onde nós iremos, né? Esse lugar, essa visão que João teve, dessa nova Jerusalém, ou seja, a cidade celestial, a nova Jerusalém celestial, que é para onde iremos todos nós. Então vamos fazer a leitura e nós vamos entender. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, ou seja, enfeitada, né? Uma visão aí deslumbrante, veja só que maravilha de visão. Como noiva adornada para o seu esposo, ou seja,
a visão que ele tem é de uma cidade nova, completamente diferente de tudo aquilo que se vê, né? Uma nova terra, um novo céu, não existia mais mares, nada disso que nós temos aqui nessa terra, né? Terra poluída, cheia de sofrimentos, uma nova terra, uma nova Jerusalém, e ele vê também uma visão de um povo como se fosse a noiva chegando para encontrar com o noivo. A noiva aqui é a figura da igreja, a igreja que somos nós, e o noivo Cristo. Então, essa figura que a própria Bíblia nos dá, que a igreja, formada por pessoas que aceitam Jesus Cristo, é chamada de noiva. E Jesus Cristo é o noivo. Então, veja só essa visão que ele está tendo. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Então, a morte já foi vencida, por isso que a Bíblia nos diz que nós teremos a vida eterna, porque, conforme Jesus Cristo disse, que quem crê nele, conforme as Escrituras, não morrerá jamais. É claro que nós vamos morrer, né? O nosso corpo virará pó, mas o nosso espírito retornará para Deus. Deus é que nos deu o espírito, então, por isso é que o nosso corpo voltará para Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja só a ordem expressa que Cristo ressuscitado dá para que João escrevesse. Escrevesse, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras que se tornaram, então, a própria Bíblia Sagrada. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito, tudo está consumado, né? Conforme Jesus Cristo disse ali na cruz, as últimas palavras dele. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega, a última letra do alfabeto grego, simbolizando aqui o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas, né? E o fim será esse encontro que a igreja terá com ele. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus. Veja só o próprio Cristo aqui revelando para João, para que João nos dissesse que ele é o nosso Deus, né? Nós seremos povo e ele será o nosso Deus. E nós seremos, e ele me será filho, ou seja, cada um de nós somos filhos de Deus. Versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, tem dois caminhos: o caminho da vida eterna, onde as pessoas que aceitam Jesus Cristo terá essa vida eterna nessa nova Jerusalém, e aqueles que blasfemam contra Deus, que
negam a Deus, os assassinos, os abomináveis, esses terão esse destino que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, né? Esses estarão nesse lago de fogo, que parece que é o inferno mesmo, né? O inferno onde estarão Satanás com todos aqueles que quiserem segui-lo. Nós, porém, seguimos a Cristo. Então, veja só essas palavras que nos dá a direção para qual será o nosso destino final. João estava ali, então, nessa ilha de Pátimo, né, ali no mar Mediterrâneo, e tem esta visão. João, com quase 90 anos, né, estava ali orando e tem essa visão, né? Veja só que privilégio, né? Quem de nós não queria ter esse encontro com Cristo, ver a face de Cristo? Nós não vimos, mas cremos, né? Por isso somos bem-aventurados, porque nós não vimos e cremos. Veja só, então, João estava ali nessa ilha de Pátimo e teve esta visão dessa nova terra, completamente diferente desta que nós vivemos. Então, o próprio Jesus Cristo nos disse que o céu e a terra passarão. Isso tudo vai acabar um dia, né? Assim como teve o início, terá o fim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As palavras de Cristo, Jesus Cristo, é a palavra viva, a água viva, né, que mata a nossa sede. Quando Jesus Cristo, certa vez aqui na terra, naquelas festas que haviam lá em Jerusalém, numa dessas festas, ele clama ao povo, né, se levanta e em alta voz fala ao povo. Naquele grande dia da festa, no último dia da festa, está lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 a 38, em que Jesus Cristo, nesse último dia, o grande dia da festa, ele clama e fala em voz alta, exclamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, não é essa água aí a gente bebe, daqui a pouco está com sede, né? Mas essa água viva, que é Cristo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, e o que é a Escritura? Essa Bíblia Sagrada que você tem aí na sua mão, que você tem na sua casa, que é a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, rios de água viva, ou seja, simbolizando aí grande quantidade, né? Esse bem-estar físico, essa paz que nós teremos quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Deus agora habita dentro de nós. Então, seremos então, essa visão que João teve, né? Essa visão, seremos povo de Deus, que estaremos neste lugar, conforme a própria promessa de Jesus Cristo, quando ele estava ainda aqui na terra. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 6, que ele diz que vai preparar lugar e para onde ele for preparar lugar, ele voltará para nos levar, para nos buscar e estar com ele para sempre. Por isso que Tomé perguntou a ele: que lugar é este? Que lugar é esse? E que caminho nós temos que seguir para chegar nesse lugar? Que aí então a resposta de Jesus Cristo diz que ele é esse caminho, né? Então veja só, seremos o novo povo de Deus, né? Conforme a promessa de Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6, que diz: credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos
lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu for, estejais vós também com ele, comigo, disse Jesus. E aí, como é que nós vamos estar nesse lugar? Como nós chegaremos lá? Tem um caminho. Ele mesmo já disse que ia nos levar, ia nos buscar, e o caminho é ele mesmo. Veja só, ele disse que eu sou o caminho, é ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ele se colocando como o próprio Pai, como o próprio Deus. E ele será o nosso Deus e nós seremos filhos de Deus, Porque o próprio Jesus Cristo disse que eu e o Pai somos um. Então, eu e o Pai somos um. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nessa nova Jerusalém, nesse novo lugar, essa vida eterna, para onde nós iremos, é um lugar de paz, um lugar onde não haverá mais dores, sofrimentos, não haverá nem luz, não haverá mais essa terra, não haverá nem sol. A própria luz é Cristo. Então veja só que lugar maravilhoso, onde não haverá pecado, não haverá dores, sofrimento. Estaremos todos lá, na glória de Deus, felizes, louvando a Deus. Talvez tenha lá um grande coral, e estaremos face a face com Cristo. Que Deus nos abençoe, nos proteja, onde nós estivermos, seja nas nossas casas, nas ruas, nas igrejas, no trabalho, na sociedade, nos protegendo de todos os males, tanto físicos quanto espirituais, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça dentro de cada um de nós, agora e para sempre. Amém.